Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. É um prazer imenso, né, irmãos, estarmos mais uma vez louvando e bendizendo ao nosso Deus. Amém, queridos? Amados, apenas eu vou complementar a palavra pastoral nesta noite, que está lá, a palavra pastoral foi em Efésios 5,14, né, pastor? Você pode colocar, Denis, por gentileza? Só para a gente... Na palavra que o pastor trouxe, da introdução pastoral, nós vamos dar prosseguimento lá em Êxodo 14:15. Eu só quero ler com os irmãos esse versículo. Por isso... Não, Efésios 5,14. Só para a gente ter um complemento do que o pastor começou a falar e nós vamos... Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quem estava aqui no começo pegou a mensagem pastoral do pastor, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Êxodo, o livro do Êxodo, capítulo 14, apenas o versículo 15. Abra sua Bíblia, por gentileza, amados. A minha versão é NVI, Nova Versão Internacional. Amém? Todos acharam? Eu vou ler na minha versão, amados, depois nós leremos na versão da mídia. A minha Bíblia diz assim, ó: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Agora vamos ler todos aqui, amados, na versão aqui da mídia, por gentileza. 1, 2, 3. O Senhor... Amém? Vamos orar, irmãos, nesta noite. Vamos pedir a Deus para que nos dê o entendimento da sua palavra e que os nossos corações estejam receptivos para ouvir a voz de Deus. Então, ore neste momento pela tua vida, para que Deus te dê a compreensão da sua palavra nesta noite e que me use também para trazer ao teu coração uma palavra. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui tem o Senhor nos ajudado. Até aqui tem o Senhor nos sustentado, Pai. E eu louvo a Deus, ó Pai, pela vida da tua igreja que se reúne nesta noite para glorificar o teu nome, para te exaltar, para bendizê-lo, ó Pai, na beleza da tua santidade. Eu quero pedir a ti nesta noite, na ação do teu Espírito, Pai. Fale conosco, ó Deus, que os nossos corações estejam, Pai, abertos, receptivos, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Ó Deus, e que o Senhor nos dê um entendimento, ó Deus, daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que ao sairmos deste culto, ó Pai, possamos entender que verdadeiramente o Senhor falou no nosso meio, Pai. Permita-me, ó Deus, neste momento, Pai, esvaziar de mim mesmo, para que a excelência da Tua glória, Pai, do Teu Espírito, ó Deus, flua no meu entendimento, ó Pai, para que eu possa pregar a Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de começar nesta noite, mais ou menos antes do carnaval, eu encontrei com um amigo de longas datas, e nós paramos para conversar, e conversamos mais ou menos 1 hora, e eu perguntei para ele o seguinte: como é que você está, meu querido? Como é que está a sua vida? Como é que estão as coisas, seu trabalho? Aí uma coisa que ele me disse, que me chamou a atenção, que eu enquadro dentro dessa mensagem. Ele falou o seguinte: Samuel, eu estou levando a vida, empurrando com a barriga. Estou empurrando a vida com a barriga. E eu falei, mas por quê? Ele falou, tanta dificuldade, tanta coisa que tem me tirado o ânimo, tem me tirado as forças. E eu falei, e na casa do Senhor, e nos caminhos do Senhor? Ele falou, estou caminhando. A palavra que ele me falou foi, estou caminhando. Mas a ênfase que ele deu no estou caminhando, me trouxe assim, o entendimento que ele está levando também
com a barriga. Que ele está também caminhando como se fosse um fardo pesado, tanto a vida secular como a vida religiosa ou evangelho. E eu também quero pensar comigo nesta noite, amados, que tem pessoas aqui também que estão do mesmo modo. Talvez você esteja aqui nesta noite e está dizendo assim: eu estou levando a vida empurrando com a barriga. Eu estou levando a vida caminhando um dia após o outro, sem uma perspectiva de um presente e tampouco uma perspectiva de um futuro. Por quê? Porque as coisas estão difíceis. Porque o caminhar nesta terra está sendo doloroso, está difícil. E muitas vezes, nós pensamos até mesmo em parar. Muitas vezes você pode estar aqui nesta noite e pensando até mesmo em chutar o balde e desistir. Mas eu quero trazer para você nesta noite uma palavra de encorajamento e uma palavra de fé para você. E eu quero dar um tema para esta mensagem que o Senhor chama a Moisés e pergunta: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E a ordem nessa mensagem, nesta noite, a ordem é para marchar. Eu queria te convidar nesta noite para você entrar comigo nesta mensagem e colocar a tua mente a imaginar e a pensar esta mensagem, onde Deus te chama nesta noite para você marchar. E eu fui para o dicionário Aurélio, e a palavra marchar, ela tem alguns significados, como andar, caminhar a passo cadenciado, seguir os devidos trâmites, dirigir-se, progredir, avançar, ir em busca. O chamado de Deus, amados, para marchar é a seguinte pedida: sair da inércia e avançar, sair da inatividade e exercer funções. Talvez você chegou aqui nesta noite, neste culto, e eu peço aqui na premissa dessa mensagem que você saia da inércia e comece a avançar nesta noite. Que você possa sair da inatividade e exercer funções. Eu quero entrar na mensagem te levando lá em Êxodo, capítulo 3, do versículo 7 ao 14. Abra comigo lá, deixa a tua Bíblia aberta, querido, que nós vamos passear um pouquinho nesta mensagem. O chamado é sair da inércia, avançar, sair da inatividade e exercer funções. Lá em Êxodo 3, do 7 ao 14, a Bíblia fala que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Aqui já nesse versículo 7, nós já começamos a aprender uma lição, amados. Aqui nesta lição, Deus não chama os desocupados, Deus sempre chama aquele que está ocupado. Mas o que quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma coisa, irmãos, está acontecendo nos nossos dias atuais, é que quando você recebe um chamado de Deus, muitas vezes, até mesmo um chamado para servir, a coisa que vem logo ao nosso coração e ao nosso pensamento é o seguinte: eu estou ocupado, e não posso fazer, eu não posso exercer, eu não posso estar fazendo aquilo que estão me propondo, ou que estão me chamando, ou aquilo mesmo que estão querendo que eu faça. Moisés estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Deus se apresenta para Moisés, queridos, e o chama para que ele deixe tudo para realizar um chamado de Deus. E eu quero dizer para você, irmãos, que nós olhamos para a Bíblia e nós podemos entender várias pessoas que foram chamadas por Deus que estavam ocupadas e deixaram tudo para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Podemos lembrar de Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar, escondido dos gibeonitas. Deus chama ele larga tudo para fazer a vontade de Deus.
Davi está no campo também, pastoreando as suas ovelhas. Deus, então, chama Davi do campo e leva ele para o palácio. Estava ocupado também, mas Davi larga tudo para servir e para fazer a vontade de Deus. Eliseu estava ali também, arando a terra, como a Bíblia fala, com 12 juntas de boi, e quando Elias passa por ele, ele larga tudo e segue um propósito de Deus na sua vida. Então eu digo para você, é hora de marchar, é hora de ir avante, é hora de estar sempre caminhando. E muitas vezes você pode dizer assim, eu estou cansado, não posso mais andar e caminhar. Eu falo uma coisa para você nesta noite, amados. Deus nunca chamou ninguém desocupado. Deus sempre chama alguém com ocupação. Sabe por quê? Porque Deus chama pessoas que têm responsabilidade com as suas coisas, para que venha ter responsabilidade com as coisas de Deus também. E eu digo para você nesta noite, Deus está te mandando marchar. No verso 7, amados, Deus diz uma coisa interessante para Moisés. Ele fala assim, ó: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Deus diz para Moisés: de fato tenho visto a opressão do meu povo, de fato tenho escutado o clamor do meu povo, eu sei o quanto eles estão sofrendo. Se nós olharmos lá para trás, irmãos, a história da formação desse povo, José estava no Egito com sua esposa e seus 2 filhos. Jacó, então, vai para o Egito com 66 membros, com os 4 que estão no Egito, formam 70, que começam, então, a formar o povo de Israel, os israelitas. E nessa formação de povos, irmão, passam-se 400 anos, em que este povo está ali escravizado. Aí eu peço para você vir a pensar comigo, são 400 anos que o povo está escravizado. Aí Deus fala para Moisés assim, ó, de fato tenho visto a opressão, 400 anos, eu tenho visto, Deus falando para Moisés, eu tenho visto a opressão do meu povo, eu tenho escutado o seu clamor, eu sei quanto eles estão sofrendo. Aí eu digo para você nesta noite, amado, para que você guarde esta palavra de fé. Deus tem visto o teu clamor. Deus tem visto o que você tem passado. Deus está ouvindo o seu clamor. E Deus sabe de tudo que você está vivendo. Nada pega Deus de surpresa. Aqui no povo de Israel demorou 400 anos para que Deus enviasse Moisés e libertasse o povo. Talvez você esteja aqui nesta noite passando talvez o mesmo processo. Está clamando a Deus por alguma coisa que está te incomodando. Está sofrendo por uma coisa que você está atravessando. Mas uma coisa eu falo para você, Deus tem visto. Deus tem escutado. E Deus tem visto o teu sofrimento. E vai chegar o momento certo, pode ser hoje, pode ser agora, que Deus vai te tirar deste calabouço, vai te tirar deste problema, dessa dificuldade, somente basta você crer, porque Ele pode todas as coisas. Versículo de número 8 do mesmo capítulo 3 do Êxodo. No verso 8 diz assim, por isso desci para livrá-los e tirá-los para uma terra onde há leite e mel com fartura. Amados, a Bíblia fala que Deus desceu para livrá-los. O povo clamava, o povo sofria, e Deus fala para Moisés, eu tenho visto, eu tenho ouvido, e eu desci para livrá-los. E um versículo que o Gustavo disse aqui, irmãos, está lá em Números 23, 19. Deus foi quem fez a promessa de libertar o povo de Israel. Lá em Números 23, 19 diz assim, ó, Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Este foi um versículo que o Gustavo, quando começou a ministrar o louvor, ele citou esse versículo. Deus não é homem para que minta. Deus, quando desce para livrar o povo, irmãos, ele já tinha dado uma promessa, não a Moisés, mas esta promessa foi dada a Abraão lá atrás no Gênesis, irmãos. 200 anos o povo estava escravizado, mas esta promessa de libertar o povo e levar para uma terra aonde Abraão não conhecia, é promessa de Deus, não foi de homem. Então Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E eu digo para você nesta noite, Deus fez promessa na tua vida. Deus tem promessas na tua vida, mas por alguma circunstância, você parou de caminhar. Embora você esteja aqui na igreja, e você fale, Samuel, de Jesus eu não vou abandonar, mas talvez você esteja na inércia. Talvez você esteja aqui empurrando a vida espiritual, a tua vida, a tua chamada com Deus, de uma forma que não está favorável para que você venha participar daquilo que Ele prometeu. Mas uma coisa é certa, fiel é aquele que fez a promessa. E Ele vai cumprir a promessa, irmãos, na tua vida. Deus se apresenta a Moisés, irmãos, aqui, em um termo que no grego fala sobre teofania, que é o estudo de Deus, que teofania quer dizer Deus, teos, e phainen, manifestar, ou seja, Deus se apresenta aqui na teofania a Moisés, numa manifestação visível, tangível e temporária, que Deus assim sempre usava para se apresentar aos seres humanos. Deus se apresenta numa sarça. A sarça, irmãos, era um arbusto seco no deserto que se queimava com facilidade. Era normal uma sarça ardente se queimar. No deserto, o calor intenso, um graveto, uma árvore seca, é fácil pegar. Moisés olha então para aquela sarça ardente, mas o que ele começa a entender é que aquela sarça começa a queimar e não começa a se consumir. E isso chama a atenção dele, uma sarça não se consumir, não era natural. Ele começa a se aproximar, e quando se aproxima, Deus então fala com Moisés direto da sarça, de dentro da sarça. E Deus o chama, Moisés, para que ele venha ser mandado a Faraó, pedindo que libere o povo para um sacrifício coletivo no deserto. Moisés, quando recebe então da sarça ardente o convite de Deus para que ele venha libertar o povo, ir até Faraó e dizer que o povo precisa sair do Egito para um sacrifício no deserto, Moisés então olha para Deus e indaga a Deus: como que eu vou anunciar o Senhor ao rei do Egito? Moisés então, ele olha para Deus: Senhor, como que eu vou anunciar? Lá no Egito tem muitos deuses, e o Senhor é um só. No versículo 14 aqui do 3, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Ou seja, o Deus autossuficiente está se declarando a vocês. Moisés, irmãos, ele ficou um pouco perturbado, porque Moisés, ele serviu ali no exército, ali no palácio. Ele foi filho da filha de Faraó, então ele conhecia tudo o que se passava dentro do palácio. Havia um Deus para todos os elementos da terra. E quando Deus fala para Moisés assim, Moisés não conhecia Deus. Deus chama Moisés e fala: vá até Faraó e diga, eu sou o que sou. E Moisés ficou perturbado: mas como? O Senhor é um só. Lá tem Deus para tudo. Lá tem Deus para o sol, Deus para a lua, Deus para a chuva. Tem Deus da colheita, tem Deus de todas as maneiras. E como que eu vou apresentar um só Deus, onde há muitos deuses? Aí Deus fala para Moisés: Moisés, tão somente diga, eu sou o que sou, estou enviando você a eles. Deus manda dizer: eu não dependo da chuva para ser adorado, eu crio a chuva. Deus fala para Moisés: eu não preciso, eu crio. Eu não dependo de uma colheita para ser adorado, eu faço nascer, eu faço germinar, eu faço crescer.
Eu não preciso de um exército para ser adorado. Eu sou o general dos generais. Deus está dizendo, enquanto eles têm um Deus para cada elemento, eu sou o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Quando Deus chama Moisés, irmãos, Moisés tem um conhecimento de quem é Deus, de quem verdadeiramente está falando com ele, o Deus que criou todas as coisas, que formou todas as coisas. Moisés, então, ele toma no coração dele uma vontade de ir falar com o rei do Egito, porque Deus se revela a ele. E eu pergunto para você nesta noite, amado, você conhece verdadeiramente o seu Deus? Você conhece verdadeiramente aquele que te chamou para a caminhada? Você conhece verdadeiramente aquele que está te conduzindo neste caminho? Agora me lembrou de uma frase de Martim Lutero. Lutero disse que eu não sei por qual caminho eu estarei seguindo, mas eu confio no meu guia. Martim Lutero, ele dizia, eu não sei qual caminho ele vai me conduzir, mas eu sei que o caminho que eu for conduzido por ele, eu chegarei a algum lugar, e algum lugar de êxito. Eu digo para você aqui nesta noite, se verdadeiramente você confia no Deus que te chamou, você muitas vezes não vai entender o caminhar de Deus, o mover de Deus, a direção de Deus, mas eu quero uma coisa que você entenda, se Ele te chamou, Ele vai te direcionar para um caminho de vitória e de glória. O versículo 13 ao 17, irmãos, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota mais curta, que seria a terra dos filisteus, pois iriam se defrontar com a guerra, talvez eles iriam se arrepender e voltar para o Egito. Tem momentos que Deus te faz andar mais, irmãos, mas não é para te cansar, é o contrário, é para te acalmar em meio a uma eminente guerra. Ele sabe o momento exato de cada passo na sua caminhada. Quando Deus tira o povo e Moisés começa a conduzir, havia uma rota mais rápida, mais curta, mas esta rota rápida e curta iria passar pela terra dos filisteus. E quando o povo, então, o povo não era um povo de guerra, o povo era um povo de plantações. O povo de Israel não estava preparado para a guerra. Então Deus não os leva direto pela terra dos filisteus, aonde era uma rota mais rápida. Deus os leva para uma rota mais longa. Deus poupa então os israelitas de entrar numa guerra contra os seus opressores. E eu trago para a minha vida e trago para a sua vida, irmãos, que você possa até se perguntar, porque isso é normal para todos nós cristãos, quando nós estamos na caminhada do Evangelho, muitas vezes a gente encontra tanta dificuldade, e a gente começa a indagar com Deus, por que, Senhor? Por que está tão difícil a caminhada? Por que eu não tenho logo a minha vitória? Por que eu não tenho logo os meus momentos de refrigério? Mas muitas vezes, irmãos, Deus usa os caminhos mais longos para nos poupar. E muitas vezes os caminhos mais longos são para nos direcionar, para que venhamos entender que quem é que está nos conduzindo é Deus. E quem é que nos vai dar a vitória é Deus. Porque quando nós tomamos os nossos caminhos e queremos direcionar as nossas vidas, muitas vezes nós iremos fadado ao fracasso. Muitas vezes nós iremos sucumbir na nossa caminhada, mas quando Deus dá a direção, irmãos, embora muitas vezes seja longa, Ele está cuidando de todos os detalhes na sua e na minha caminhada. Versículo 20 ao 22, caminhar com Deus, irmãos, pode ter deserto por onde eles passaram, porém, caminhando com Deus, ainda que seja deserto, a caminhada será segura. Você pode estar aqui nesta noite, irmãos, como eu tenho conversado com alguns irmãos, depois que eu fiz a minha cirurgia em 2022, eu falo que eu vivi uma vida
antes de 2022 e uma vida após 2022. E essa vida após 2022 é uma luta diária que eu atravesso. É uma batalha diária. Mas eu creio o seguinte, irmãos, que eu caminho num deserto, mas nesse deserto está Deus caminhando comigo. E eu creio que neste deserto a minha caminhada está sendo segura, porque eu posso exclamar e dizer, como disse o profeta, juiz e sacerdote Samuel: Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor, até aqui tem sustentado-me o Senhor. Eu digo para vocês a mesma coisa, irmãos. O povo estava caminhando no deserto, porém Deus estava caminhando com eles. A caminhada estava segura. Atrás, o Egito. À frente, os obstáculos do mar. O deserto na caminhada. Mas Deus estava guiando o povo a um rumo certo. Deus tem sempre o norte para nossas vidas, irmãos. Quando nós olhamos para o deserto, irmãos, nós podemos encontrar os povos nômades. Os povos nômades, eles tinham estratégias para caminhar em deserto. Eles poupavam-se de andar no calor do dia. Eles poupavam-se de andar nas baixas temperaturas da noite. Eles escolhiam um certo período do dia para andar, no finalzinho da tarde e antes da noite. Eles não enfrentavam a noite e tampouco eles caminhavam no maior calor do dia. Os povos nômades do deserto tinham estratégias. Mas com Deus, irmãos, ainda que seja o calor escaldante do dia, ainda que seja o frio intenso das noites, que muitos têm passado, Deus conduz seu povo nas maiores temperaturas do dia, os cobrindo com uma nuvem para os proteger do calor. À noite, a coluna de fogo direcionava o caminho e os aquecia do frio intenso. Deus determinava a direção, Deus determinava a proteção. Com Deus, irmãos, você caminha nas maiores dificuldades que se apresenta na sua frente. Talvez você esteja aqui falando: meu Deus, que calor intenso. Mas não é o calor físico. Talvez seja o calor das lutas, das provações. Talvez você esteja aqui e está dizendo: as noites são tão frias, as noites são tão tenebrosas, são tão escuras. Mas eu digo uma coisa para você, irmãos: Deus não deixou o povo caminhar naquele calor intenso, não deixou o povo caminhar naquele frio intenso das noites. Ele estava com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante as noites. Deus sempre direcionava o povo. Aonde a coluna de nuvem chegava, pairava, o povo pairava. Aonde a coluna de nuvem se levantava, o povo passava a caminhar. À noite, Deus se apresentava numa coluna de fogo que aquecia o povo e direcionava. O que eu quero dizer para você, querido, talvez você esteja aqui num deserto atravessando, talvez você esteja até mesmo pensando: que calor intenso, que noites difíceis. Mas uma coisa eu digo para você: Deus está caminhando contigo no deserto, irmãos. Deus está te conduzindo contigo no deserto. Você vai ter êxito, só basta você caminhar, só basta você marchar. Não pare a sua caminhada. Versículo 14:1 diz que Deus muda o rumo e pedem para se acampar junto ao mar. O deserto aqui não foi suficiente. Agora Deus o envia para o mar. Irmãos, Deus estava com eles no deserto, dificuldade intensa. Deus manda eles mudarem o rumo. Agora vocês vão para o litoral, vão ficar perto do mar. Talvez no coração do povo de Israel eles estejam pensando: mas que dificuldade. Deus nos tira lá do Egito. Tínhamos tudo: comida, bebida, fartura. Deus nos coloca num deserto, caminha conosco no deserto. Agora Ele nos manda para que venhamos ficar perto do mar, no litoral. Talvez a gente comece a pensar: meu Deus, que dificuldade. Talvez você esteja aqui nesta noite, irmãos, com tamanha também dificuldade. Desertos,
mares, lutas, provações. A estratégia de Deus, irmãos, Ele colocou aqui, vocês vão caminhar mudando a rota para o mar. A estratégia de Deus é para que o inimigo pense que estejam vagando confusos, cercados pelo deserto. Deus leva o povo para enfrentar o mar, e o exército egípcio começa a pensar, eles estão confusos, eles não sabem para onde estão indo, eles estão cercados pelo deserto, estão caminhando por um percurso ainda pior, mais difícil. Os egípcios pensaram, vamos encurralá-los no mar e vamos trazê-los como escravo novamente. Talvez você pode estar pensando, o inimigo irá me encurralar. Mas Deus diz, eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. Irmãos, tem momento nas nossas vidas que a batalha é tão grande, é tão intensa, que a gente fica encurralado mesmo, sem uma perspectiva de esquerda, direita, para trás, para frente. Talvez você chegue num ponto da tua vida em que você se coloque numa posição e diz, não sei para onde ir. Mas aqui, nesta situação, irmãos, Deus diz que Ele vai ser glorificado em Faraó. O que eu quero dizer para você, aquela talvez a tua maior dificuldade que você esteja atravessando, querido, é para que Deus seja glorificado na tua vida. O maior problema que você esteja atravessando, irmãos, nós ouvimos aqui 2 testemunhos. As nossas irmãs missionárias estão passando por momentos difíceis. Câncer é muito difícil. Mas uma coisa é certa, irmãos. Nesses problemas, Deus é glorificado. De uma forma ou outra, Deus é glorificado. Nós não entendemos o agir de Deus, mas Deus sempre tem uma porta de escape. Deus sempre tem uma válvula de escape. Deus sempre tem seus recursos para te conceder a vitória, para nos conceder a vitória. Aquele teu maior obstáculo, irmãos, será para que Deus seja glorificado. Versículo 9. Os egípcios perseguiram e alcançaram acampados à beira-mar. Versículo 10. Os israelitas avistaram os egípcios que marcharam na direção deles. Versículo 11. O desespero toma conta dos israelitas. Eles começam a falar com Moisés, por que nos trouxeste aqui? Não tinha túmulo suficiente no Egito para que nós fôssemos sepultados lá? Era necessário trazermos para o deserto para ser sepultado aqui? Versículo 13. Moisés usa de sua liderança e acalma o povo. Versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Perdão, irmãos, versículo 13 já do capítulo 14. Moisés usa da sua liderança e acalma o povo. Versículo 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Quando chega perto do mar, o povo olha para trás, os egípcios vêm com seu exército para atacar. Eles começam então a ficar desesperados. O Senhor usa Moisés e diz para ele, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E lá no versículo 15, do 14 e 15, é onde nós entramos no tema. Quando o povo está avistando o exército egípcio, quando eles ficam desesperados, Moisés se levanta e diz, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme. Quando Moisés fala isso para o povo, o Senhor diz para Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam
avante. Diga ao povo que marche. Mas quando atrás tem um exército, à frente tem um mar, como que o povo vai marchar? Como que o povo vai vencer? Aí que entra o agir soberano de Deus, irmãos. Quando você acha que não tem recurso, quando você acha que não tem mais solução, quando você acha que não tem mais como você vencer aquilo que está à sua frente, Deus manda você marchar. Deus usa Moisés no versículo 21 ao 22 e diz assim, ó: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Deus usa Moisés e diz: o que tu tens na mão, Moisés? E Moisés: um cajado. Então, levanta o cajado e dirige-se ao mar. Quando Deus usa Moisés, irmãos, para que Moisés levante o seu cajado e dirija ao mar, Deus manda um vento oriental que abre aquele mar vermelho, e o povo começa a atravessar em pé enxuto no meio do mar. Versículo 25, a parte C diz assim, ó: fez o 25, a parte C. Os israelitas, quando olha que o povo de Israel começa a atravessar no meio do mar, tendo paredes à sua direita e à sua esquerda, eles começam a dizer assim, ó: vamos fugir deles, porque o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Ali já começa a mudar a perspectiva do povo egípcio. Eles começam a perseguir o povo de Israel por dentro do mar, mas o milagre acontece, eles começam então a ficar apavorados. Vamos fugir deles, porque o Senhor está lutando contra nós. O Senhor está lutando por eles contra nós. Versículo 26, mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Quando o povo atravessa o mar vermelho, amados, Deus manda Moisés novamente estender as mãos. As águas voltam para os seus lugares como antes. O versículo 28, a última parte, diz assim, ó: ninguém sobreviveu. Versículo 31 diz assim, ó: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. E o que eu quero dizer com vocês, irmãos, esta noite, com esta ilustração, ainda que um pouco difícil de entender, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. Quando Deus está conduzindo a tua vida, você vai entrar em situações onde somente o sobrenatural de Deus vai fazer com que você venha marchar, venha caminhar, venha progredir e venha ter êxito. Aqui, quando Deus levanta Moisés e chega num ponto onde não tinha mais recurso, a caminhada se encerra. Na frente o mar vermelho, atrás os egípcios. Só tem o agir de Deus na vida daquele povo. Deus abre o mar vermelho, os egípcios começam a seguir atrás. O povo de Israel atravessa em pé enxuto. Deus manda Moisés orar novamente, levantar o cajado, o mar se volta contra os egípcios. Deles não sobreviveram nada. E a Bíblia fala que o Senhor foi glorificado na vida de todos os egípcios. Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus será glorificado naquilo que mais te aflige, naquilo que mais te abate, naquilo que mais te deixa estagnado e parado. Deus vai se levantar, como se levantou no meio do povo de Israel, e deu a vitória. Eu quero tão somente, muito rápido, irmãos, aplicar aqui para vocês, muito rápido, o que Deus faz quando Ele marcha conosco. Quando Deus marcha conosco, irmãos, lá no versículo 19, Ele toma a nossa retaguarda. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. Quando Deus, irmãos, marcha conosco, Ele toma conta
da nossa retaguarda. A Bíblia fala que o anjo que estava à frente se retirou e se colocou lá atrás, aonde o inimigo poderia alvejar um dos israelitas. Aquilo que o inimigo poderia atirar contra o povo de Israel, lá estava o anjo do Senhor guardando. Ele saiu da frente para guardar a retaguarda. Quando o Senhor caminha com você, querido, Ele te guarda. Ele guarda a tua retaguarda. Segundo, quando o Senhor caminha conosco, marcha conosco, Ele se coloca entre nós e o nosso inimigo. Versículo 20. Entre os egípcios, a coluna de nuvem, versículo 19, final. A coluna de nuvem também saiu da frente dele e se pôs por trás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante a noite. Quando o Senhor caminha conosco, marcha conosco, irmãos, Ele se coloca entre nós e o nosso inimigo. Ainda que o inimigo venha atrás de você, ele nunca vai te alcançar, porque no nosso meio está o nosso Deus nos guardando, nos dando a vitória e nos conduzindo de glória em glória, de vitória em vitória. Terceiro, irmãos, versículo 20, a parte B, diz assim: a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar dos israelitas durante a noite. Ele confunde o inimigo. A parte B do versículo 20. Ele confunde o inimigo. Os inimigos não puderam chegar perto do povo de Israel, porque a nuvem confundia os egípcios. Versículo 21, irmãos. Ele provê o escape. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Quando Deus caminha conosco, quando Deus marcha conosco, irmãos, Ele provê o escape. Próximo, versículo 22. Ele transforma o problema em bênção. Versículo 22, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Ele faz o problema se tornar em bênção. Aquilo que impedia o povo de Israel caminhar, o Senhor o tornou em bênção e maldição para aqueles que o estavam atacando, ou até mesmo quase os matando, os alcançando. Versículo 24 e 25 diz assim, ele atrapalha o inimigo. 24 e 25, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Ele atrapalha o inimigo. Quando Deus marcha conosco, irmãos, pode ter certeza que o inimigo que está te atacando, ele vai ficar atrapalhado. Próximo, ele nos faz ver o inimigo derrotado, versículo 30. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Quando Deus caminha conosco, Ele nos faz ver o inimigo derrotado. E eu quero concluir nesta noite, amados. Se Deus deu a ordem para você marchar, é certo que, se Deus deu a ordem, você vai alcançar a tua vitória. Se Deus mandou você marchar, Ele vai garantir a tua vitória. Se Deus mandou você marchar, é certo que você vai conseguir chegar ao lugar aonde Deus já determinou, para que você venha alcançar a tua vitória. Amém, queridos? Colocamos de pé, queridos. Eu quero fazer oração com você nesta noite.
eu quero dizer que Deus é glorificado naquilo que mais te aflige, aquilo que mais muitas das vezes quer te parar. Eu quero orar com você nesta noite da seguinte forma: que você ore agora ao Senhor, colocando a tua dificuldade, colocando aquilo que muitas vezes tenta te parar, e pedir para Deus que te conduza a marchar. Que você não venha ficar parado em meio às dificuldades e os obstáculos, mas que você venha pedir direção a Ele, para que você possa caminhar no deserto e atravessar os mares da vida. Então ore com Deus nesta noite, ore comigo. Pai santo de amor, Pai de toda bondade, eu louvo e exalto o Teu nome nesta noite, Deus, porque eu sei, Pai, que o Senhor é aquele que nos conduz, aquele que nos direciona, aquele que nos leva, Pai, ó Deus, pelos desertos desta vida, aquele, meu Deus, que abre os mares, ó Deus, para que possamos, ó Deus, atravessar e do outro lado receber a nossa vitória. É o Senhor sempre, Pai, quem nos conduz, quem nos direciona, quem nos dá, Pai, ó Deus, os recursos para que venhamos ter êxito e vitória. Eu quero nesta noite, Pai, colocar a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos, Pai, como a minha vida também. E pedir ao Senhor, Pai, não deixe, meu Deus, que venhamos parar. Não deixe, meu Deus, que venhamos, ó Pai, estagnar, ó Pai, ó Deus,